Tudo ótimo, Maravilha, e amigo. Como é você? que você Tudo tá? jóia? Pô, show de bola. Cara, vem cá, isso aí é um cenário, tipo aquele cenário de fundo É do Zoom, cadeira. ou é tudo Olha cadeira na lá. tua empresa mesmo, cara? Caraca, gente. Olha, você vai contar essa história. Se você ainda não conhece, Vitor Leal, esse é um dos caras que mais contribui lá no nosso grupo do Master. Um camarada incrível, pessoa assim maravilhosa, que tem uma energia, que tem uma porra. E além de tudo, o cara é um dos maiores especialistas em vinho no Brasil. Se você quiser Opa! dica de vinho, é com esse cara aqui que E você vai também procurar faço essa contabilidade. dica. E também, nos Nas tempos horas de. vagas faço Ainda faz contabilidade. contabilidade, né? Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. Cara, vou só te pedir uma gentileza, acho que está cortando um pouquinho o seu Aí, rosto. Tenta ajustar a aí. câmera um pouco mais para baixo. Obrigado, Isso, vai ficar Pedrão. melhor. Show de bola. Vamos lá. Tamo junto. E olha só, já vou pedir para você me contar o seguinte, Vitor. Vou passar a bola para você, porque eu falo isso muito para você, eu falo especialmente para você, para Fabiano, que são sócios. Eu sou um cara que eu sou fã do que vocês fazem na contabilidade, porque vocês estão numa cidade que é uma cidade pequena, relativamente pequena, e construíram um verdadeiro império, uma empresa contábil enorme. Isso que vocês estão vendo atrás do Vitor é um dos andares da sede da JR Contabilidade, que é uma grande referência, uma empresa contábil gigantesca no interior do Rio de Janeiro. Eu queria te pedir para você contar essa tua jornada, de como foi essa jornada de fazer a JR crescer e como que as oportunidades tributárias entraram na jornada de vocês, como surgiu a Axen. Maravilha. Conta para mim essa jornada, Bom, Vitão. primeiro Seja pedir o muito pessoal bem-vindo, que meu está amigo. aí, né, mandar um aviãozinho para a gente compartilhar um pouco dessa história. Eu acho que o que a gente está falando aqui hoje pode contribuir para alguém. Antes de eu começar a falar um pouco sobre mim, eu quero falar sobre o Pedro, dizer que ele é uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu conheci ele, ele tinha, sei lá, 2.000 seguidores. Foi em 2017 no Nibo Conference, um evento que a gente participou junto e que o Pedro estava começando essa jornada. E ele tinha morado em Três Rios aqui, essa história curiosa, né? Aonde eu tô aqui agora, a cidade de Três Rios, o Pedro morou aqui, estudou com o Fabiano, que é meu sócio na época, e a gente conheceu no Nibo Conference através do Fabiano. O Pedro estava lá e ele já estava lá naquele dia muito empolgado com o evento. Foi um evento também que me transformou muito, né, Pedro? Acho que aquele evento ele foi único na contabilidade naquele momento. E ele foi um marco, eu acho que Foi te um marco daquele transformou momento. também, me transformou, me tocou. E você, a partir daquele dia, se tornou uma pessoa dedicada a entregar para os contadores do Brasil o seu melhor, né? E você tem feito isso e com excelência. Olha o nível que você chegou. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, de estar no Master contigo e dizer para as pessoas que estão aqui que o Pedro é um cara que ele se doa para as pessoas. Então, parabéns pela pessoa que você é. Aí agora a gente já pode falar um pouquinho de mim, porque primeiro a gente tem que reconhecer o cara maravilhoso que está aqui, tá? Obrigado pela sua Pô, amizade e pelos ensinamentos, tá? E por tudo que você obrigado, tem Vitão. feito para a nossa classe contábil, para a profissão e a ressignificação do papel do contador, tá? É, Obrigado, cara. Uma honra estar contigo esses anos todos. Para mim é um prazer ter legal. você como amigo, como parceiro. E, cara, que privilégio a gente tem de viver no mesmo Que bom. tempo, né? Valeu por tudo. E quero que as pessoas tenham você Que a mesma referência e bom. inspiração que eu tenho por você. Vamos junto. E A vamos junto, vamos contabilidade ela caiu nessa. na minha vida de paraquedas, né, Pedro? Eu estava, antes de começar, acho que é legal falar um pouco disso, né? Eu, aqui é o meu primeiro emprego, até hoje, aonde eu me tornei colaborador, comecei como boy, depois eu comecei na escrituração fiscal, e aí eu percebi que a parte fiscal era a parte do escritório onde a maioria dos clientes tinha mais demanda, ligava mais, como é que emite nota fiscal, como é que calcula tributo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e eu falei, pô, legal. E eu comecei a trabalhar na área fiscal, percebi que aqui, nesse ambiente, né, eu tinha a oportunidade de gerar valor para os clientes. E aí comecei a estudar como louco sobre tributário para responder aquelas perguntas. Eu sou curioso, naturalmente sou curioso. Eu comecei então a trabalhar na área fiscal e aí me apaixonei por aquele dia a dia ali. A dinamismo, né? Eu sou uma pessoa dinâmica, sempre fui muito dinâmico e curioso. E aí quando essas perguntas vieram para mim, quantidade de perguntas que vinham todo dia, eu queria só saber responder. E aí, quando eu entendi a mecânica, entendi que aquilo gerava valor, as respostas eram importantes para as empresas, eu me apaixonei por essa área.
curti e resolvi fazer ciências contábeis. Então, eu digo que a contabilidade me escolheu, eu não escolhi a contabilidade, né? Na verdade, quando eu bati nessa porta aqui desse escritório onde eu estou, foi meu pedido de emprego, meu primeiro pedido de emprego. Antes eu não tinha experiência, na verdade, eu trabalhei. Como que eu trabalhei? Cortando pano com a minha avó, que é costureira, trabalhei em caixa de baile funk para ganhar uma grana, mas de verdade meu primeiro emprego foi aqui, né? Então, a profissão que me encontrou e que eu me apaixonei, que eu entendi que aqui eu podia gerar valor, de verdade, né? Sou uma pessoa que gosta de servir as pessoas, né? Eu tenho isso no meu DNA, acho que aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela se doa muito, então ela me ensinou isso. Acho que aprendi por estar ao lado dela ali. É uma pessoa muito batalhadora e guerreira, então ela me ensinou sobre trabalho, sobre serviço, sobre dedicação, e foi a pessoa que programou na minha mente que eu podia ser quem eu quisesse. Eu acho que esse chip foi colocado lá quando eu tinha, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos, e até hoje eu tenho para mim que o impossível é questão de opinião. Acho que eu falei isso já algumas vezes no Master, né? Olha Então, a minha jornada só, começou assim, muito meio que por bom. acaso, e eu me encontrei, e dali para frente, desde 2005, eu entrei aqui em 2005, e de 2005 para cá eu só me dedico todos os dias a me superar, a aprender cada vez mais e a ajudar empresas do Brasil todo a transformar os seus negócios em negócios mais lucrativos, mais rentáveis. E o meio que eu uso para isso é a contabilidade, são as estratégias tributárias que fazem muita diferença. Eu sei o quanto faz diferença, a gente vai falar ao longo dessa live do que isso pode contribuir para o negócio. Muito bom. Inclusive, olha, já vou te fazer um pedido, não sei se rola, porque foi um conteúdo bem avançado, bem denso, que você trouxe lá no Master. A gente, para quem não conhece, né, o Master é um grupo de networking que a gente reúne grandes empresários contábeis, e no nosso encontro presencial, alguns membros do Master são convidados para fazer uma palestra apresentando para os outros o que eles estão fazendo, que está ajudando eles a crescerem. Você sabe que o Vitor fez uma palestra lá no Master, que foi a palestra mais votada lá no grupo inteiro. Pô, tivemos mais de 15 palestras lá. O grupo inteiro votou na palestra do Vitor como a mais votada, a que mais agregou naquele encontro. Eu não sei se você consegue pegar de cabeça aí, cara, aquelas 5 oportunidades Tá, que você falou. Eu já vou te pedir, se você boa. puder recapitular algumas delas, porque o Vitor fez uma palestra que foi a seguinte: as 5 maiores oportunidades tributárias para empresas contábeis de grande porte. Né? Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo aqui, fica com a gente aqui. Eu quero dar 2 pareceres para você. Antes, o Vitor falou o seguinte: o impossível é questão de opinião. E ele vive essa parada, porque eles têm uma empresa contábil na cidade de Três Rios, uma cidade que eu tive o prazer e a satisfação de morar lá por um ano. Uma cidade que é uma cidade pequena, mas muito acolhedora, gente do bem, mas tem o seu desafio de uma cidade pequena. E eles construíram um verdadeiro império nessa cidade. E hoje a JR atende clientes em todo o Brasil. A Axen, que é o braço de consultoria tributária, já está com filial em Nós várias. estamos com Quais são as unidades que vocês 22 estão unidades atendendo hoje, atualmente. Vitor? Caraca, então olha só, 22 unidades, uma empresa que nasceu de uma cidade do interior. Então, assim, o impossível é questão de opinião. Esse cara vive isso porque ele está superando esse desafio. Então, parabéns, meu irmão, por essa conquista, porque eu sei que ele é fruto de muita Com inspiração, certeza. mas muita transpiração também. Então, quero te dar 1% esses parabéns inspiração, por essa 99% conquista. transpiração. E o segundo, 99, cara. Essa é a grande realidade da vida e fica de lição pra gente, né? A gente tem que suar a camisa. E aí, antes de devolver a bola para você, eu vou te dar só um parecer que está nos assistindo. Eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente na área contábil. Graças a Deus, pessoas assim que me inspiram muito, são grandes referências. Mas uma percepção que eu tive, alguns dos maiores empresários contábeis do Brasil são muito bons em tributário. Os caras mais ricos da contabilidade são os caras fodas em tributário. Então, se você não é foda em tributário, você precisa de alguém que seja. Porque é a melhor forma de atender grandes empresas e ser bem remunerado. As oportunidades tributárias são impressionantemente boas, importantes para o empresário e para você. E o Vitor vai poder te ajudar nisso. Já devolvo a bola para você, meu irmão, para você contar sobre essas oportunidades, para você mostrar um pouco para o contador o que ele pode ter de oportunidade dentro da carteira ou Beleza, eu prospectando fora costumo dela. dizer, em BH a gente inaugurou a nossa unidade na quinta e na sexta lá. Vai ser uma das maiores praças onde a gente vai atuar. Foram 2 dias de palestra, a gente teve presença de grandes empresários, tributaristas
renomados, enfim, pessoas que são influenciadoras na região, tá? E eu abri uma palestra dizendo o seguinte: não há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Então você precisa falar sobre os impostos e a morte ela vai chegar para todos nós, tá? Então a gente tem que conviver com isso. Nesse sentido, eu percebi isso há muito tempo, começando essa jornada. Como eu te falei, lá quando a gente começou, em 2005, eu entendi que isso era importante e que trabalhar bem as questões tributárias, elas iam de verdade fazer com que os negócios eles pudessem prosperar. Com esse senso de propósito, esse senso de servir também, que eu tenho muito, está no DNA da JR, esse servir, né? Aprendi muito disso aqui também. Foi minha escola onde eu aprendi tudo, onde eu tive a oportunidade de exercer um papel relevante ao longo da jornada de muitas empresas. A gente entendendo que essa parte tributária ela podia fazer diferença, nós começamos a construir uma série de estratégias, tá? E aí essas estratégias elas vão de planejamentos tributários mais ricos, tá? Onde a gente não vai só na troca de regime, a gente olha para incentivos fiscais de ICMS, por exemplo, onde a gente teve aqui no Rio de Janeiro o case da primeira empresa enquadrada no Rio Log, foi nossa cliente, e eu pude acompanhar isso desde o início, tá? Da construção da primeira assinatura de acordo que teve, a gente participou, e como essa lei ela foi descoberta ao longo dos anos. Isso trouxe para a gente ali uma experiência muito grande e a gente conseguiu, ao longo dessa jornada, ser especialista em empresa com incentivo fiscal. Hoje na carteira a gente tem mais de 70 empresas incentivadas, tá? Incentivos de atacado, industriais, de comércio varejista, enfim, uma série de incentivos fiscais que proporcionam para essas empresas algo que é muito importante, competitividade, tá? Nós somos, desde o início, contadores consultivos, tá? Com muito foco no tributário. Isso fez com que a gente pudesse ajudar a empresa. Então, a gente tem cases onde até a gente teve cliente que demandou para a gente questões onde a gente teve várias estratégias aonde a gente ajudou clientes, tá? E aí no nível do seguinte nível, além de enquadrar o cliente no regime especial tributário, nós fomos ao nível de criar uma legislação específica. Eu tenho duas experiências legais para compartilhar. Só é possível fazer isso também quando a gente vive esse propósito de entrega, de que aquilo vai fazer diferença. Eu tive um cliente, eu contei isso na palestra do Master, eu tive um cliente aqui que ele tinha um caso específico de ração de peixe-pássaro a nível nacional, tá, pessoal? Ração de peixe-pássaro EST, esse mercado é um mercado muito informal. No Rio de Janeiro, esse produto especificamente ele estava fora do protocolo nacional, porque uma portaria da Secretaria de Fazenda, ela trouxe a exclusão desse produto. Então, eu estava dizendo aqui que a gente a gente tinha essa dor desse cliente, ele sempre relatava, a gente tinha reuniões mensais com ele, e aí ele disse para a gente que se essa portaria fosse revogada e a ração de peixe-pássaro ele entrasse na ST, os concorrentes iam comprar com ST, obviamente o CME já estaria incluso no preço, ele venderia R$700 mil a mais. Então, você quando vive seu propósito, você fica atento a tudo. Então, eu estava numa palestra no Rio de Janeiro, quem estava nessa palestra na Firjan era o inspetor de substituição tributária. Acabou a palestra, eu falei, opa, está aqui a oportunidade de eu ajudar uma empresa e, de repente, quem sabe eu não consigo mudar uma lei. Eu cheguei para o cara ao final da palestra, me apresentei, eu disse para ele que eu tinha uma oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro aumentar aproximadamente aí em 30 milhões de arrecadação mensal, ok? Se estiver falhando, você me avisa aqui, tá, Pedro? Tinha a oportunidade de aumentar ali aproximadamente 30 milhões de arrecadação mensal. Por quê? Eu já estava com esses números do mercado na mão e eu chamei a atenção desse cara para isso. Ele era, na época, o cara que estava na substituição tributária, né? E aí eu peguei o e-mail dele. Quando ele conecta e volta, uma reflexão, galera. Olha só que interessante. Primeiro, o que o Vitor tem falado e que é muito poderoso. Quando a gente vive o nosso propósito, a gente coloca, parece que uma lente de óculos, e que essa lente começa a capturar mais oportunidades. Então veja que ele estava diante de um cliente que tinha uma dor. Olha, eu preciso, se eu tivesse essa operação, se esse produto aqui fosse tributado de uma maneira diferente, eu estava fazendo mais dinheiro.
como ele está com essa lente nos olhos, ele consegue ver coisas que uma pessoa comum não conseguiria. Porque ele está buscando aquilo, passa a ter uma visão seletiva para achar oportunidades. Então, primeira coisa bacana, de você ficar atento, porque aquilo que passa nos seus olhos, se os seus olhos estiverem bem treinados, você consegue enxergar. Se você estiver disperso, você não consegue enxergar. E isso passa pelos olhos de tantas pessoas. A segunda sacada, olha só, o que o Vitor fez? Foi participar de uma palestra. Ele foi lá buscar conhecimento. E nessa palestra encontrou com uma pessoa que era importante para essa jornada. Se ele estivesse no escritório dele, ele não teria encontrado com essa pessoa. Se ele estivesse com a bunda sentada no trabalho, o tempo todo no escritório, fazendo o que ele já vinha fazendo, talvez essa oportunidade não aconteceria. Então, o segundo convite que eu tenho para você é tirar a bunda da cadeira. Por vezes é importante você buscar conhecimento fora do teu escritório, porque lá você vai conhecer gente nova, você vai conhecer método novo para te ajudar a chegar no resultado. Então, acho que agora a Pô, conexão ficou perfeita. chamar aqui de Tá novo a gente contigo aí. para, né? Só ao vivo que acontece isso. Então, eu tive a oportunidade ali de pegar o e-mail daquele cara, e aí no dia seguinte eu mandei um e-mail para ele, cara, eu disse o seguinte, o mercado de produto de ração de peixe-pasto é desse tamanho aqui, ele é um mercado de 30 milhões, a ST disso aqui vai dar por mês no caixa do Estado, se você simplesmente revogar a portaria, não depende da Assembleia Legislativa, você vai botar no caixa do Estado aí mais 5, 6 milhões por mês, ponto. Mandei para o cara 2 dias depois me respondeu. Enfim, eu falei, cara, isso não vai dar em nada. Eles falaram que, porra, vão apreciar, beleza. Um belo dia o cliente me liga e fala assim, Vitor, você já viu o Diário Oficial hoje? Aí eu, porra, não, Maurício. Por quê? Revogou a portaria. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, mas ele falou um palavrão que começa com P, termina com A. E aí ele disse assim, cara, você transformou minha vida. E aí isso foi uma chave que virou. Eu falei, cara, eu posso de verdade, verdadeiramente transformar. Aquilo lá gerou uma receita adicional mensal por ele, eterna, tá? De R$ 700 mil. A partir daquele momento, ele conseguiu crescer, escalar a venda a mais R$ 700 mil de recorrência, tá? E aí, chuta quanto que a gente recebeu de honorário por isso? Ó, Quanto? zero. Sabe por quê? Naquele momento a gente não estava focando nisso, a gente estava vivendo o nosso propósito. Outra oportunidade, a gente conseguiu constituir um incentivo fiscal para as maiores indústrias ceramistas do estado, que também estavam vivendo uma dor. E aí foram 4 anos de negociação. Em 21 de dezembro de 2021, a lei foi aprovada. Então, eu participei da construção daquela lei, do início ao fim, e quando foi aprovada, foi a segunda vez que eu entendi que, mais uma vez, o impossível é questão de opinião. Então, a gente consegue, sim, mudar a realidade. Basta que a gente viva o nosso propósito e tenha foco. Então, isso são alguns exemplos do que a gente gerou de resultado. Essas empresas, certamente, elas conseguiram gerar mais empregos, tá? Elas conseguiram crescer de uma forma mais agressiva, tendo competitividade, porque conseguiram incentivos fiscais justos dentro da lei, tá? E constituídos com o nosso apoio. Isso foi muito importante. Óbvio que teve aí muita costura política. É importante também você entender que eu não sou político, não quero ser, mas você precisa conviver com a política, tá? A política faz parte do jogo e a gente precisa lá, honestamente, com os devidos cuidados, né, apresentar as nossas propostas, mas requerer os nossos direitos. Se existe um benefício igual que faz a diferença em outro estado, você tem direito de colar, isso está na lei, enfim. Então, essa é a maneira como a gente conseguiu ajudar várias empresas. E, fora isso, uma série de enquadramentos. Hoje a gente tem uma área de planejamento tributário aqui, que é especializada em enquadramentos para empresas, tá? Projetos que a gente cobra aí para enquadrar acima de R$ 100 mil. Então, fica para vocês aqui, contadores, que isso é uma oportunidade de negócio, tá? Hoje a gente enquadra empresas no Rio, no Espírito Santo, em Minas Gerais, Alagoas, Rondônia, Nordeste, Pernambuco, enfim, aonde tiver incentivo que é bom, a gente já mapeou todos eles e a gente entrega projetos. Nós somos procurados para fazer projetos de planejamento tributário, temos destacado aí hoje em planejamento para empresas de e-commerce, tá? Então a gente tem indicações fantásticas aí para poder fazer planejamentos para grandes grupos empresariais que estão entrando agora pisando no digital. E a gente tem referências e um vai indicando o outro. Enfim, hoje mesmo recebi uma indicação aqui para um grupo farmacêutico grande que vai entrar no e-commerce com força e agora que o negócio tracionou, ele precisa de um incentivo fiscal. Então a gente consegue ajudar nesse sentido e a gente está ganhando cada vez mais know-how, mais expertise para poder executar esses planejamentos mais robustos, né, que fazem a diferença nos negócios das empresas. Boa.
E aí é um ponto de reflexão para você que está nos acompanhando. Veja que o Vitor está trazendo uma estratégia de negócio que eles estão seguindo. É uma estratégia que alimenta dois grandes negócios, né? A JR Contabilidade, uma empresa de BPO contábil, né? De terceirização de contabilidade e consultoria, e a Axen, que é uma empresa de consultoria tributária, planejamento tributário, reestruturação, recuperação de créditos tributários. Então, são dois negócios que se retroalimentam uns aos outros. E veja que ele está lidando com empresas de alta complexidade. Ele está pegando empresas que requerem uma análise em que você tem que saber juntar, não é? Coadunar a parte jurídica, com a parte operacional, com a parte contábil, com a parte societária, por vezes, com a parte tributária. Por que eu estou trazendo essa reflexão, colocando luz nesse ponto? Porque a gente está diante, gente, de uma mudança importante na contabilidade, em que muitos processos estão sendo automatizados pela tecnologia, o governo está simplificando outras áreas, e aquele clientezinho facinho de fazer, aquele prestador de serviço sem funcionário, sem profissional, esse clientezinho está sendo assediado, entre aspas, por diferentes tipos de empresas. Empresas de contabilidade online, empresas de contabilidade digital. Agora até bancos estão entrando na contabilidade, comprando empresas contábeis para fazer relacionamentos. É um banco recentemente, 3G Capital, usando essa estratégia. Ele tem uma contabilidade basicamente que dá de graça para o cliente usar a conta bancária dele. Então, o fato é, gente, os clientes de baixa complexidade são os clientes que estão mais suscetíveis a uma abordagem de uma contabilidade mais self-service, de uma contabilidade mais autônoma, uma contabilidade de baixo valor agregado. Os clientes de maior complexidade, eles precisam muito de contadores consultores, precisam muito de consultores que entendam da parte tributária, estratégica, e aí é um mar azul de oportunidades, porque poucos contadores talvez se encorajam a fazer isso. Eu digo coragem porque às vezes o contador tem medo de avançar nessa oportunidade, e, portanto, tudo que tem menos gente competindo é mais escasso, portanto, é mais valorizado. Então, eu acho que vale a pena você olhar para isso, de você avançar em empresas de maior complexidade, empresas competentes pelo lucro real, empresas com regime especial de tributação, com benefícios fiscais. Só que tem um detalhe, cara, para fechar e te passar a bola, porque você vive essa parada na prática, Vitor. Você não precisa ir sozinho. No passado, quando essas empresas contábeis nasciam, o cara tinha que descobrir tudo. Tinha que ser aquele cara que era especializado em tributário, que entendia societário, que entendia a parte contábil. Tinha que ser quase um super-homem para lidar com isso. Porque no início, na geração passada da contabilidade, o contador era um profissional solitário. Ele jogava sozinho. Nos dias de hoje, o que ficou muito claro? É muito melhor você fazer parcerias e todo mundo crescer junto do que você querer ganhar o bolo sozinho. Então surgem parcerias estratégicas como a Axen, que ajuda você a complementar um braço que você não tem. De repente, você não tem expertise de fazer planejamento tributário no regime especial lá de e-commerce de Minas. Mas, cara, se você conhece alguém que faz isso para você, vocês atendem esse cliente junto. Então, eu queria que você contasse, Vitor, como é que é a tua jornada nessa nova realidade de uma contabilidade que faz parcerias? Como funciona isso O aí do teu Brasil é um lado? país continental, então é impossível uma empresa só dominar todas as áreas, tá? A não ser que a gente tivesse um corpo gigante de colaboradores especializados, um em cada estado, para poder dominar isso. Então não faz sentido nenhum. Os custos carregados por esse tipo de modelo de negócio não justificam uma operação, tá? Então a gente conhece hoje, a gente pode dizer que a gente conhece, como você conhece, contadores qualificados do Brasil todo, tá? Quando a gente entra em um domínio territorial, onde a gente precisa de influência, de entendimento da legislação, a gente agrega isso para que a gente possa trazer esse cara para dentro do nosso projeto, e ele vai e ele entrega a ponta que a gente não consegue servir. A gente consegue fazer o planejamento, botar os números no papel, consegue desenhar a forma societária que a empresa vai se enquadrar, mas às vezes a ponta que falta é a ponta do enquadramento, onde você tem que ir na Secretaria de Fazenda. Muitas das vezes você tem que conversar com algum órgão governamental. Nesse ponto é onde a gente precisa de uma rede networking nossa muito forte, uma rede de pessoas qualificadas para lá na ponta conversar, por exemplo, com o governador daquele estado. Existe esse tipo de necessidade algumas das vezes. A gente está enquadrando empresas em Minas agora, onde a gente vai ter que fazer uma negociação. Eu tenho uma empresa especificamente de um segmento, aonde a gente vai ter que pedir uma troca para reduzir a substituição tributária da venda em troca de aumentar o ICMS normal um ponto percentual. É um trade-off que precisa ser explicado e justificado, no sentido de que essa empresa, ela, inclusive, está numa cidade pequena, Minas tem muitas cidades pequenas, e ela é o maior empregador dessa cidade. Então você precisa expor isso de uma forma clara, objetiva, mostrar o business plan dos 5 anos, se essa empresa se localizar naquele local,
Então, assim, é impossível a gente executar um trabalho a nível nacional se a gente não tiver parcerias estratégicas em cada um dos estados. Se algum estado eu não atuei, a gente consegue hoje, através da nossa rede, qualificar uma pessoa de lá no nível de qualidade que a gente quer de entrega para o projeto, trazer ela para dentro do game e a gente entregar um pacote completo. Então, o cliente vai ter full service. A gente pode usar parceiros e deve usar parceiros, tá? E assim também é a Axen, né? A Axen, ela nasceu justamente para trazer, e ela é de contadores para contadores. Quando eu falo isso é porque ela nasceu dentro do escritório de contabilidade. É para trazer esse serviço de revisão fiscal para atender os contadores, porque ela nasceu porque a gente conseguiu fazer o olho do nosso cliente brilhar através da revisão fiscal. A gente bota efetivamente dinheiro no bolso do cara. Além de trabalhar com incentivo fiscal, a gente consegue injetar dinheiro no caixa das empresas. Se a gente injeta dinheiro no caixa das empresas, elas podem ser empresas mais competitivas, mais robustas, mais lucrativas e que geram ali muitos empregos, impostos novos para a sociedade. Costumo falar que quando você recebe a recuperação de impostos, é um ciclo virtuoso, tá? Para o primeiro momento, você vai ter a Receita falando que pode ser algo que é ruim, algo que é mal visto, tá? De fato, tem muitas empresas que fizeram besteira no mercado, aí vide operação inflamável, operação retificadora que aconteceu agora, mas de fato, quando você pega 2021, foram 200 bilhões de impostos devolvidos, esses impostos que voltam para o caixa das empresas vão fazer com que elas comprem mais, ou que elas empreguem mais, ou até mesmo que esse dono ele pega e faça uma viagem, tá? Isso tudo, no final do dia, vai gerar mais compras para as empresas que estão fornecendo para essa empresa, mais colaboradores consumindo também, porque tem emprego, eles consomem mais alimentos, mais vestuário, mais transporte. Enfim, esse dono que viaja também, por sua vez, deixa o dinheiro no hotel, ele deixa o dinheiro no Uber, isso tudo volta para a economia. É um ciclo virtuoso. Então, a gente diz que a Axie nasceu de contadores para ajudar os contadores a exercer um papel mais consultivo. Tem 3 coisas que encantam o cliente, costumo sempre falar isso, tá? Se você aumenta o faturamento dele, a gente já teve iniciativa nesse sentido, quando a gente levou 93 clientes para a Vetex, graças a Deus, em 2019, pré-pandemia. Esses caras, boa parte deles, os 40%, entraram no digital e na pandemia eles nos agradeceram. Então a gente consegue aumentar o faturamento do cliente, a gente encanta ele. Quando você consegue reduzir custo dele, e aí vem o tributário. Através da revisão fiscal ou do planejamento, a gente consegue reduzir custo, ou colocando dinheiro no caixa, ou reduzindo futuro, deixando um legado para ele. Ou terceiro, se seu produto ou serviço ele gera o UOL, aquele negócio que é espetacular, a experiência com o escritório de serviços contábeis, com a empresa de serviços contábeis do seu cliente, ela é maravilhosa e ele te indica e aí ele só fomenta o seu negócio. A JR ela tem 1.000 clientes, mais de 1.000 clientes hoje, não são 1.000, são mais de 1.000. 100% do nosso crescimento ele veio do boca a boca, tá? O nosso crescimento ele é por indicação. Hoje a gente tem um comercial que ele é passivo, tá? A gente tem uma demanda que a gente não consegue atender. Agora, o nosso maior promotor é o nosso cliente. Eu só consigo crescer desse jeito porque a gente entrega, de fato, algum desses 3 itens, aumento de faturamento, redução de custo ou boa experiência. É só por isso que a gente chegou até aqui, tá? E a gente quer continuar nessa jornada, tá? No nosso DNA, esse servir, esse espírito de Eu servir. quero fazer um convite, uma provocação para quem está nos assistindo, porque o Vitor acabou de passar um insight que é poderoso, que para o empresário importam 3 coisas principais. Aumentar as receitas dele, fazer ele gerar mais dinheiro, reduzir as despesas dele, e o tributário entra forte nesse pilar, ou terceiro, gerar uma experiência nele, talvez de alguma maneira impactar a vida dele, transformar a vida dele. Eu pergunto para você, o teu negócio contábil está te proporcionando algum desses 3? Essa é o convite que eu quero te fazer agora. Você, tua empresa de contabilidade, tem conseguido entregar isso para os seus clientes? Aumentar receitas, ou então reduzir gastos, ou então proporcionar uma experiência melhor para esse cliente? Porque se o teu negócio contábil não estiver fazendo isso, as chances são que você está cumprindo só o basicão, está fazendo só a burocracia. E a burocracia, meus amigos, o empresário brasileiro não valoriza. O brasileiro não valoriza a conformidade, ele é o brasileiro, por vezes, um povo até um pouco irresponsável,
você vide até essas operações que o Vitor falou, são operações de pessoas irresponsáveis, que acreditam em conto mágico, que você toleram riscos que são intoleráveis, deveriam ser intoleráveis. Então, se você está fazendo só o basicão, tem que ter cuidado. Tá aí, talvez, a origem pelo qual você está recebendo pouco, você está sendo um pouco valorizado. Agora, quando você tem o teu foco, e é aquilo que o Vitor chamou de propósito, de ajudar o teu empresário, o teu cliente a ganhar mais dinheiro, a reduzir gastos e ter uma melhor satisfação, você vai ter um resultado diferente. Olha só, gente, uma empresa contábil numa cidade do interior do Rio de Janeiro com mais de 1.000 clientes ativos. Você tem noção do que é isso? Mais de 1.000 clientes ativos numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, ser capaz de atender clientes de todo o Brasil. Tudo isso por conta dessa mentalidade do Vitor, de toda a direção da empresa, que se desdobra no time, e por conta da execução. 1% de inspiração, como o Vitor falou, e 99% de transpiração. É o que faz a coisa acontecer. E o que eu quero te deixar esse convite é, se o Vitor pode, você também pode. Se ele conseguiu, do interior, ele e o time dele, fazer crescer um grande negócio contábil, você também pode, de onde quer que você esteja. Então, quero deixar essa mensagem de empoderamento para você e devolver a bola para você, Vitor, no seguinte ponto. Você falou sobre recuperação de créditos tributários. Esse é um assunto que, apesar de já se falar há algum tempo, tem muitos contadores que ainda não conhecem, não sabem o que é isso. Outros que conhecem, mas pensam que não deveriam se meter com isso ou acham isso perigoso. Eu queria te pedir que você desvendasse para a gente, assim, deixasse um pouco mais claro por que existe recuperação tributária, o que é recuperação tributária, se o contador deve se envolver nisso ou não. Como é que você vê essa Essa questão? pergunta que é boa você ter feito ela, porque eu acho que tem muita gente aqui que pode precisar dessa resposta, tá? Ah, os contadores, eles não têm o papel de fazer auditoria, ok? Vamos lá. O nosso papel é o papel de entregar para o cliente, tá, um bom serviço de contabilidade, a conformidade que gera segurança para ele. Isso é um papel importante, ok? O princípio que orienta a nossa profissão é a prudência. O contador ele não pode, diante de uma situação de dupla interpretação, algo que é dúbio, ofertar para ele, o cliente, para o cliente dele, né, uma opção que possa ser duvidosa. Ele é obrigado, pelo princípio que orienta a nossa profissão, a escolher a opção mais conservadora, tá? Ele tem que ser conservador em relação a essas questões e por isso não cabe ao contador fazer isso. Ah, Vitor, mas você fez isso dentro do escritório? Sim. Como que a gente fez? Os primeiros testes, os modelos que a gente começou, e aí a gente fez uma jornada em 6 anos de 50 milhões de reais de recuperação dentro do escritório. Como que a gente fez isso? A gente fez testes pequenos em empresas e foi ganhando confiança, aumentando o número de teses, até quando a gente conseguiu, em 2017, enxergar a oportunidade da tese do século ali. E ali, cara, a gente, faltando 2 dias para acabar o julgamento, a gente sacou, vai dar. E a gente entrou com muitas ações ali, e aí a gente gerou isso daí, tá? Contador, sim. Eu também tinha medo lá atrás, tá, pessoal, de fazer. Por quê? A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Mas na medida que a gente vai caminhando um passo de cada vez, né, como um exercício, como um músculo, você vai treinando o seu cérebro e você vai treinando também seus músculos para que você fique mais forte, mais confiante. E aí passa a ser uma coisa natural. Essa jornada ela começou lá em 2015, tá? Ela foi até 2019. A gente se associou a uma grande empresa em São Paulo e a gente escolheu a dedo porque a gente não queria entregar os nossos clientes na mão de alguém que não tivesse competência, expertise comprovada. A gente fez ali, durante mais um ano, mais uns 10 milhões de recuperação, só que a gente conseguiu expandir o nosso universo e entender, opa, esse game a gente consegue jogar. Nós temos um time fantástico no interior do Rio de Janeiro, mas muito bem treinado, tá? Que consegue fazer recuperação fiscal. Eu tenho gente aqui que faz. Nós temos aqui um setor de controladoria que o Thales cuida. 2015, a gente montou esse setor, eu estava encabeçando na época. O que é o setor de controladoria? Basicamente, é onde as obrigações acessórias acontecem. Então, a gente tem super especialistas hoje, liderados aqui pelo Thales, que fazem a entrega de obrigações acessórias com excelência e cruzamento de dados. Isso é recuperação fiscal? Não. O foco aqui é conformidade. Porém, a base toda está aqui. Você adiciona isso, a inteligência das teses, tá? E no nosso caderno hoje, a gente tem um volume grande de teses. Você entendendo
cada um, onde você acha essas oportunidades, dentro da escrituração fiscal e contábil. Você sendo dinâmico no acompanhamento disso tudo, a gente começou a entender que vale a pena empreender. Faltava uma ponta só para a gente fechar o ciclo, né? Que vender isso eu sabia, tá? Fazer isso eu sabia. Faltava o ciclo, o quê? O ciclo do mercado. E é o mercado, ele faltava a ponta da gente entender o game de unidade, franquia, crescimento via expansão e crescimento via venda direta. A gente trouxe um sócio para cá, separou essa operação, então a gente fez uma spin-off da JR. A gente criou a Axen lá em setembro, 1º de setembro de 2021. A gente deu kickoff e nessa jornada de um ano aí e pouquinho, né? Nem um ano e meio deu ainda, a gente fez 300 milhões de recuperação. Eu trabalhei ativamente em todos esses projetos, tá? Fez 230 na Axen, mais pré-Axen, a gente chega aí a 300 milhões. É um número incrível que a gente só conseguiu quando a gente colocou foco de lupa e a gente se dedicou, e isso aí virou um negócio que saiu dentro do nosso negócio, tá? A gente teve a oportunidade de entregar créditos relevantes que têm feito a diferença na vida de muitas empresas, tá? Minha palestra na semana passada em BH foi sobre reforma tributária. Não sei se vocês estão ligados, senhores, contadores e contadoras. A gente tem uma reforma por aí que vai aumentar por conta de vários pontos aí, em média, para uma empresa do lucro real, a gente já fez essa conta, entre 0,9% a 1,5% do faturamento. No ano em que a gente tem possibilidade de crescimento da inflação, um PIB crescendo menos de 1%, tá? O endividamento e o desemprego crescendo. Então, qual a relevância de a gente ter um bom planejamento tributário e recuperação de crédito num cenário tão adverso? É fundamental. Um dos maiores pitches de venda que a gente está tendo aqui é: empresário, você sabe que em maio você vai ter um aumento de carga tributária em função dos pacotes do governo, e isso nem é a reforma. O governo atual ele trouxe algumas medidas, programa litígio zero, voto de qualidade, que é muito perigoso para os contribuintes, etc., etc., que vão gerar, já estão gerando um impacto, ok? Essas medidas provisórias elas podem virar lei em maio, a gente tem que ficar atento, só que além disso, a reforma vai acontecer. Ela vai acontecer até o final de maio, essa é a programação, ela vai estar aprovada, a primeira parte da reforma, que é sobre o consumo, que vai reformar ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, vai estar aprovada definitivamente pela junção da PEC 110 com a PEC 45. E os nossos clientes com isso vão sofrer, vão ter um aperto de caixa. Vocês sabem que o mercado, esse ano, a gente está passando, especialmente no varejo, tá? A gente tem visto aí dificuldades em função do aperto de margens e outros segmentos, por consequência, atacado. A gente tem visto aqui médias em determinados segmentos de queda de 20% a 30% no faturamento. E o que o tributário pode contribuir nisso? Pode contribuir muito. Se você pensar que boa parte do que você gera de rendimento, de riqueza, né, no teu negócio, fica para o governo. Se você não trabalhar bem essa ponta, você vai estar deixando de rentabilizar o teu negócio, eventualmente até quebrando. Eu já vi empresa quebrar por causa de imposto mal pago. Acontece, tá? E acontece sempre. Qual é a forma que a gente tem de contribuir, o poder que a gente tem na nossa mão? É a gente entregar para os nossos clientes um planejamento. Só que é o seguinte, no dia a dia do escritório, não cabe. Então, a Axen ela nasceu para fazer parceria com os contadores, trazer para eles essas soluções, tá? E agregar para eles esse portfólio de mais de 100 oportunidades que estão ali dentro de casa. E aí, detalhe, né? Quebrando alguns mitos. Se eu pegar dinheiro da Receita, ela me fiscaliza? Senhoras e senhores contadores que estão aqui, pergunto a vocês, qual é o número de fiscalizações da Receita Federal que vocês tiveram nos últimos 10 anos? Eu respondo pelo meu. Em mais de 1.000 clientes nos últimos 10 anos, com uma média, vou colocar para baixo, de 500 clientes, a gente teve 4 fiscalizações. Cara, é 2%, mas assim, é muito pouco, tá? E a estatística nacional, sabe qual é? 5.645 procedimentos de fiscalizações para 22 milhões de empresas, dá 0,02. Não tem que ter medo de ir lá pegar o que a empresa tem direito. Obviamente que você não pode pegar aquilo que você não tem direito, né? Não faz sentido, e aí você vai ficar
à mercê dessas operações aí que pegaram algumas empresas de consultoria que não eram sérias, não tinham ética no trabalho, tá? Mas o outro mito também é que, pô, se eu for, por exemplo, se eu receber esse dinheiro aí, será que a Receita devolve na conta? Ela paga? Ela pagou 200 bi, cara. Ela paga para a pessoa física e ela paga também para as empresas, paga na conta, tá? E aí retornaram agora os pagamentos certinho, o governo no final do ano a transição parou, mas agora a gente está com os pagamentos regularizados. Inclusive, mês passado, notícia boa aqui, tá, Pedro? A gente teve a notícia de que as primeiras empresas que fizeram a tese do óleo diesel receberam seus valores. Uma tese que é correta, é justa, que é num período pequeno, entre 15 de março a 11 de agosto. 11 de março a 15 de agosto, inverti aqui. Esse período aí, as empresas já receberam os primeiros valores em conta, tá? Só nessa tese aí, a gente tem ali mais de 50 milhões requeridos, tá? Então, é um valor incrível que se esse ano pagar, a gente vai dar uma virada e a gente vai entregar muito valor para muitas empresas, sabe? Então, assim, mas eu te falo, a tese do óleo diesel foi um insight que eu tive num domingo, olhando a legislação, estudei até 1 hora da manhã, quando eu vi o que eu estava na minha frente e eu entendendo de tributário, pela experiência que eu tenho, cara, eu não parei de rir durante 1 hora. Eu falei, cara, isso aqui é uma grande oportunidade. E a gente não parou de prospectar pós durante muitos meses. Enfim, é isso que a gente tem que ficar atento. Mas é porque botei foco de lupa. Eu lembro, Vitor. Cara, e eu lembro desse debate lá no grupo do Master, e já vou deixar uma dica para você que está nos acompanhando, porque o mundo tributário é um mundo muito diverso, né? E por vezes a gente não consegue acompanhar todas as oportunidades que surgem, porque a gente tem muita coisa para fazer. Foi o que o Vitor falou, às vezes na rotina da contabilidade você não consegue manter foco nessas oportunidades de enxergar. Mas quando você faz parte de grupos qualificados, de grupos de empreendedores avançados, as oportunidades chegam até você. Eu lembro muito bem do dia que a gente começou a debater lá no Master isso, em que você falou, galera, tá pintando aqui uma tese do diesel, e o outro respondeu, caraca, vamos fazer isso e vamos montar um grupo de trabalho, e começaram a debater, e uma tese que foi, por um, digamos, entre aspas, um erro, que gerou uma oportunidade tributária enorme, mas uma Exato. oportunidade por um lapso temporal pequeno, vocês foram rápidos para capturar a oportunidade. E talvez muitos membros do Master conseguiram capturar essa oportunidade porque eles viram através de seus olhos. Você viu uma oportunidade, enxergou aquilo, você teve a grandeza de compartilhar isso, porque talvez se fosse outra pessoa, não, isso aqui é o ouro, isso aqui é o pulo do gato, vou guardar para mim. Vocês não, vocês têm a mentalidade de compartilhar. Lá no grupo debateram, trocaram ideia, muita gente ajudou, construiu aquela parada, ajudou seus clientes a ganhar dinheiro e ganham dinheiro também. Então, eu queria deixar essas duas sacadas. A primeira que o Vitor falou no final, foco de lupa. Gostei muito desse conceito, cara. É foco de lupa, é olhar no detalhe, porque nos detalhes está a genialidade, né? Estão os grandes achados. E faça parte de grupos de network, porque esses grupos de networking te fazem ver através dos olhos das outras pessoas. Eu lembro muito bem desse debate E lá aí eu e vou foi trazer uma muito coisa para bacana você esse que é momento. importante. O que a gente entrega para o universo devolve. Desse insight que eu deixei para eles, vieram 100 contratos. 100 contratos. Entende isso? Só, caraca. Então, assim, faz muito mais sentido a gente compartilhar, entregar. E quanto mais a gente entrega, como você faz, mais o universo devolve para nós. Esse é um ciclo muito bom, onde a gente consegue contribuir, tá? E eu sou presidente de associação também, cara. Desde 2017, eu presido a associação aqui do interior de contadores. E você sabe, você teve no evento aqui da Concite, quanto eu me dediquei para entregar aquele evento. E é assim que a gente vive. Eu te falo, isso vem da minha mãe, quando ela costurava, onde ela me ensinou a servir, é isso que eu sou. E eu acho que é assim que a gente, dia a dia, suando muito, entregando. A jornada não é fácil, mas a gente consegue crescer e fazer com que as pessoas que estão em volta da gente cresçam. Agora, um ponto importante: nada acontece dentro do escritório. As grandes coisas acontecem fora. Se você não tiver tempo para sair e ver o mundo lá fora, o que está acontecendo, você não vai conseguir entender como que seu escritório tem que se comportar para ser o escritório que vai permanecer no futuro. Então, acho que isso aí é uma dica importante, faz parte do G4 Club, Pedro sabe, é uma das maiores escolas que eu tenho lá, eu tenho a oportunidade de conviver com empresários, você senta na mesa com um empresário de 12 bilhões, aonde você dá conselho para ele sobre sucessão, porque ele não fez sucessão ainda, mas você já fez. É nesse nível de entrega, e aí, o que ele pode trocar contigo? Muita coisa, muita coisa.
Um insightzinho que a gente teve lá sobre o tributário, ele falou, Vitor, eu faço uma jogadinha aqui, eu economizo 20 milhões por ano. Eu falei, opa, peraí, um detalhe, sabe aquele detalhe que faz toda a diferença? Enfim, cara, é muita coisa bacana que a gente vê quando a gente consegue olhar para fora, mas olhar para fora e trazer para dentro esse conhecimento, tá? Trazer para o nosso time, trazer para os nossos clientes também. Tudo isso que a gente aprende, a gente transformar em algo. Não adianta de nada a gente ficar dentro de uma sala de aula e não transformar isso em algo que gera riqueza para os nossos clientes. O nosso propósito aqui da Axen, eu falo, né? A gente tem o propósito na JR de transformar pessoas em empresas, tá? Através do nosso trabalho. Na Axen, o nosso propósito é potencializar as empresas brasileiras, transformando impostos em riqueza. É isso que a gente faz. A gente pega algo que é ruim, entre aspas, e transforma em algo rico, algo que vai gerar valor, que vai fazer com que o ciclo ele seja cada vez mais virtuoso, não vicioso, né? Muitos empresários falam assim, cara, eu pago muito imposto, ok, tem como não pagar menos. Você precisa saber um pouco disso, você pode contar com a gente para que você tenha uma carga tributária mais leve, você consiga ser mais competitivo, esse é o nosso trabalho. Então, a gente se vende muito nesse sentido, né? Quando eu falo a gente se vende, não é porque a gente prospecta, não, mas é porque a gente busca entregar isso muito, muito para o nosso cliente o tempo todo, né? A gente cresceu na indicação, né? A gente, voltando aqui, nós estamos no interior, crescendo na indicação, mas porque a gente entrega muito valor. Eu acho que esse é o nosso diferencial, tá no nosso DNA, né? Tecnologia, entregar valor, enfim, se servir. O nosso time todo é assim. Graças a Deus a gente tem um time que espelha muito o nosso comportamento. Eu acho que a maioria da nossa galera, ela cuida do nosso cliente e é por isso que a gente vem a cada dia prosperando, né? Então, agradecer ao nosso time todo, time da Axen, time da JR. É um time foda, cara. A gente tem time aqui de gente que é de capital. Gente, cara, esquece. Tem gente aqui que é melhor que gente de Big Four, porque é gente que é muito dedicada, cara, e sua camisa e, enfim, come, estuda, come livro e, cara, entrega um trabalho que é invejável. Então, parabéns a todos vocês do nosso time aí, time da JR, time da Axie, vocês são muito fodas. Agradecer e aproveitar a oportunidade de estar aqui, porque a gente não faz nada sozinho, cara, não faz. Exatamente. Baita mensagem, Vitor. De fato, não dá para construir uma grande obra sozinho, só se faz isso tendo gente boa do lado, e é muito legal ver você honrando essa turma que está do teu lado aí, está fazendo essa obra junto com vocês, de ajudar tantas empresas. Eu adorei a visão, né, de transformar impostos em riqueza. É algo que eu capturo aqui para mim e que acho que os contadores têm esse poder, essa capacidade de ajudar as empresas a transformar tributos em riqueza. Que bom que você pôde compartilhar isso com a gente, meu amigo. Prazer estar contigo. Fico muito feliz de ver a cada vez que você posta uma mensagem lá no nosso grupo, que você posta nas redes sociais. Fiquei muito feliz de ver a novidade da tua unidade lá em Belo Horizonte. E, cara, ainda mais prosperidade para você, para o teu time, para tua família. Você é merecedor. É uma honra Eu que estar contigo, agradeço, cara. Pedro, Obrigado pela pela contribuição. oportunidade de estar aqui, de ter podido deixar uma palavra, né? A vontade de falar muito mais coisas, a gente não tem tempo, mas quando você quiser, estou à disposição para a gente poder falar mais, né? Tem muita coisa nessa jornada para compartilhar. Tá no interior e buscar ser uma empresa nacional em atendimento, em qualidade, cara, é um baita desafio. Só que a cada passo que a gente vai dando, a gente se orgulha muito, tá? Mas a gente tem muito mais paixão pelo nosso futuro do que o orgulho do nosso passado. O que a gente fez até aqui não vai levar a gente para o próximo Olha, patamar. A gente teve uma palestra no início do ano, Alfredo Soares deu kickoff, nosso amigo particular, uma pessoa que ele veio para olha. cá e ele deu kickoff com o nosso time e o insight principal foi é, da gente se apaixonar pelo aquilo que a gente vai construir, cara. Porque o orgulho do passado não vai levar a gente para o próximo nível. Esse é o ponto, tá? Então, todo dia a gente está se desafiando. Cara, a gente trabalha. Tem gente que tem, porra, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Eu fui olhar, eu trabalho realmente 14, 15 horas por dia, porque sai daqui, a gente vai para casa, eu continuo estudando, né? Ainda mais que eu estou em dupla jornada, me dividindo, né? O Fabiano preside a JR hoje, eu sou vice-presidente, tenho muitos compromissos com clientes, mas eu tenho um compromisso também muito grande com a Axen, onde a gente está lá estudando o tempo todo, enfim, cara, mas tem sido uma jornada incrível, tá? E assim, quem não é apaixonado, cara, pelo que faz, não aguenta muita porrada, não. Se você tiver paixão, tesão pelo que você faz, se você tiver o propósito, se você viver seu propósito, não é balelinha de,
Viver o propósito. Não, cara, eu vivo o que eu acredito, o que eu amo, o que me faz os olhos brilhar todos os dias. É só isso que faz com que a gente continue querendo ser melhor e entregar para a sociedade algo em devolução àquilo que ela nos deu. Então, tudo que a gente é fruto das experiências que a gente viveu, de toda a confiança que os nossos clientes nos deram. Então, eu acredito que a gente tem que servir cada vez mais e estar apaixonado por esse futuro, né? A gente, só para fechar, 2017 a gente teve uma visão, a gente se preparou muito enquanto ser humano. Enquanto ser humano, a gente buscou treinamento de coach, PNL, hipnose, etc. Fizemos muita coisa, eu, meu sócio e mais outras pessoas do nosso time, tá? A gente treinou muito o nosso time nisso. E, cara, a gente teve uma visão em 2017 que a gente ia abrir um escritório em São Paulo em 22. 21 de dezembro de 2021, nós estávamos no aeroporto voltando do JR Meeting, que a gente gravou pela primeira vez no G4 Educação. O JR Meeting já atingiu mais de 3 mil pessoas e é conteúdo muito relevante, gratuito para mais de 3 mil pessoas, tá? Pode parecer pouco, mas para a gente, 3 mil pessoas foi uma entrega de muito valor. A gente trouxe gente de muito renome para esse evento. A gente faz isso uma vez por ano para os nossos clientes. E a gente, naquela data, apareceu um escritório no almoço daquele dia. E em 2 de fevereiro de 2022, nós abrimos o escritório. E quando eu olhava pela janela, a visão de PNL, né, você vê o futuro. E aí eu vi aquele escritório pela janela em 2017. Quando eu entrei lá, meu sócio filmou e mostrou qual era o escritório. Era exatamente aquilo que a gente tinha imaginado. Então, o poder da nossa mente ele é incrível, basta você acreditar. Seu subconsciente ele pode ser programado para fazer você chegar a essa visão. Então, isso é uma crença que eu tenho e que eu já estou vendo meu futuro daqui a 5 anos. Onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo e onde a empresa vai estar. Então, cabe a nós sermos os capitães desse barco aqui e mostrar essa visão para todo mundo, tá? Então, verdadeiramente, eu acho que nós temos condições de fazer nossos negócios contábeis prosperar muito se a gente for o capitão desse barco, tiver esse entendimento. E o primeiro parte do entendimento de você como pessoa, como ser humano. E aí você vai ser o melhor líder, você vai ser o melhor pai, você é pai agora, enfim, de agora mais um, né? Enfim, eu acho que essa compreensão, esse entendimento, ele primeiro veio de um trabalho pessoal, que a gente começou em 2014 a trabalhar muito a nossa mente e a gente conseguiu liderar uma empresa que eu acho que vai ser uma empresa de muito mais sucesso. Tem muito desafio pela frente. A gente sabe o tamanho desse desafio. Mas, cara, a gente está com garra e motivação para encarar e vai dar certo, cara. Vai dar certo. Deixar essa mensagem de motivação para vocês aqui. A dificuldade, cara, você tem que a cada dia superar, mas você tem que se dedicar. Você tem que suar, você tem que transpirar, você tem que querer ser o melhor naquilo que você faz. Então, é isso que a gente quer. Quer ser o melhor naquilo que a gente faz. Tá? Não importa se a gente tem 1.000, 2.000 clientes, não importa. Se eu tivesse 10 clientes, a gente ia querer ser o melhor. E a gente tem gostado muito dessa jornada. Uma paixão gigante pelo futuro. Acho que é isso. Pô, adorei, cara, adorei. Eu vou até levar para ver essa frase. Como você falou, a paixão pelo seu Ter futuro mais não pode paixão ser pelo menor futuro do que o orgulho do passado. do que, olha só, ter mais paixão pelo futuro do que orgulho pelo passado. Gostei, cara. Vou ficar isso para mim e fecha a nossa live de hoje com a mensagem que você começou, e você é a prova disso. O impossível é questão de opinião. Aquela visão que vocês tiveram lá em 2017, desse escritório incrível em São Paulo, a É, parada aconteceu, né? Chega até a arrepiar, meu amigo, por ver esse sucesso de vocês. Parabéns por isso, vocês são merecedores. Isso tudo é só o começo. Obrigado aí pela amizade, pela parceria. E obrigado, a gente se vê em maio lá no irmão. Master. Tamo junto. Boa noite para vocês. Pessoal, obrigado. Compartilha essa Tamo mensagem com junto. quem precisa Um ouvir. Um abraço. Tchau, tchau. abração.